Pronto, melhorou. Tô dando uma melhoradinha porque nem preparei, né? Peraí, vou me apresentar, né? Antes de estar começando. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius. Sou conhecido nos livros de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, né? Zezé, hoje eu coloco como Zezé Lima, né? Que é o personagem que foi atuado na versão do livro, na qual vocês que tiveram a oportunidade de ler o livro Meu Pé de Laranja Lima leram. Quem é da década de 80, né, e na década de 70, né, eu sou de 78, lançou-se o filme, né, O Meu Pé de Laranja Lima, resgatando a minha história de infância. Algumas cenas desse filme foi gravado na Estrada dos Teixeira. Eu não posso afirmar se foi do filme ou se foi da novela, né? Eu só sei que foi gravado lá porque, segundo as informações que eu obtive de alguns amigos das antigas, né, que são amigos meus de infância, e pessoas que pai de amigos meus, né, que hoje são como família para mim, me contam essas histórias, né, que eu sempre me alimentei disso e sempre me alimentei disso para até mesmo que entender o porquê minha família sempre agiu da maneira e da forma como sempre agiu, como você vê na novela, né, que foi readaptado por Ivani Ribeiro. Essa novela, quando ela foi exibida na década de 80, quando eu tinha 5 para 6 anos, foi reprisada, né, pela Rede Bandeirantes, e também foi exibida na antiga Rádio Tupi, né, naquela da época que tocava aquelas músicas, né, da Rádio Globo, na época de futebol, não dizendo que a Rádio Globo era da Tupi, dizendo que naqueles radinhos de pilha e naqueles radinhos de fuzil, que quando a gente era criança assistia os nossos pais ouvindo. E então tinha a Cidinha, né, com seus produtos naturais, os comerciais, porque a gente nem televisão tinha, né, era aqueles rádios de fuzil, que se queimasse você ia lá e comprava outro, colocava, né, com aquelas partes de madeira, né, de palha na frente, com aquelas duas pombinhas, né, tipo aquele rádio do filme dos Dois Filhos de Francisco, né. Então assim, gente, depois eu vou estar cumprimentando todos vocês, tá? Pode ter certeza disso, tá bom? É para mim não poder perder um pouquinho dessa história que eu quero passar para vocês, que é da minha geração, da década de 80, época de Chico Bento, época que a gente dava benção, né? Época que professor nós levávamos flores, né? E isso era na nossa época era fundamental porque ou aprendia apanhando ou aprendia de castigo, mas tinha que aprender. E assim, eu não vou esticar muito também, porque eu não falo, né? Eu disparo, né? Nem à toa que eu copio as mulheres, né? Que mulher quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspe sai, né? Que até para nascer nós dependemos das mulheres, né? Porque essas leis não eram para ser dos homens. Essa lei era para ser das mulheres, porque até para nascer a gente depende dela para amamentar, para cuidar, para educar, é tudo aí. Até para peitar é a mulher que peita. É claro que tem homens que reagem da mesma forma porque resgatam um pouco da educação de nossos pais, né, que como eu te falei, nós somos de uma época que se dava benção, eu ainda continuo dando benção. Dona Estefânia, né, que é analfabeta, que é a Dona Abigail, que morou na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, ainda continua viva, já de idade bem avançada, teve um problema de saúde, AVC, né, e hoje, mas continua do mesmo jeitinho, né, contando as mesmas histórias, ela fala com muito sentimento da sua filha Glória, né, que ela perdeu e faleceu, né? Tem a Elsa, né, que pode ser essa filha que foi para o norte, né, viver com outra família. E é uma história muito complicada, porque o nosso tempo era um tempo bem diferenciado, porque no nosso tempo não havia celular e nem internet. A gente, para poder brincar e se divertir, nós interagíamos visual e verbal, né, porque era uma forma de comunicação em que nós tínhamos em questão dos nossos amigos. Claro que muitos, né, que acompanhavam a educação de nossos pais mantinha-se um padrão de vida muito mais organizado daqueles que só gostariam de aprontar, mas que muitos mudaram, não é porque aprontaram no passado que vai continuar aprontando hoje. Muitos mudaram porque viu, né, que cria-se uma maturidade na nossa geração, onde nós começamos a ver as coisas bem diferentes de como nós víamos quando criança, porque quando a gente era criança, nós estávamos na fase do aprendizado, do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento, né? E a gente não tinha esses problemas que hoje nós vemos no Brasil com essas violências na qual um matando o outro, um destruindo o outro, porque o diabo veio para isso, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Muitos que estão matando, muitos que estão tendo a oportunidade de ter uma chance
né, de morrer e ter a sua morada juntamente com seus pais e aqueles que acompanharam, porque nós viemos da descendência dos índios, né? E deixamos essas cabeçudas que manipulam as pessoas para poder acarretar para esses problemas que você vê hoje no Brasil acarretado, onde nós não temos mais defesa. E se tiver defesa, como é que vai ter aumento nos impostos? Então não estão preocupados com isso, eles querem que os impostos aumentem, né? Porque a gente nem vê a cor desse dinheiro, né? Você vê aí que na última reunião, acho que eu não sou muito ligado em política, mas pelo que eu entendi e tive observando numa das reuniões no Senado, né, teve lá o acordo para poder botar esses carros importados sem motorista, né, para dirigir nas ruas de trânsito aqui no Brasil, no Rio, até mesmo em São Paulo, Rio de Janeiro. E foi assinado um termo, né, onde foi depositado um valor altíssimo em dinheiro que poderia ser investido nos hospitais e nas redes públicas, que são as escolas e as creches das redes municipais, dando a oportunidade da mãe correr atrás de um objetivo, ter um trabalho ou se autossustentar para poder manter sabendo que seu filho está dentro de uma creche e tendo educação, porque hoje os professores não têm a mesma qualificação, na mesma qualificação dos nossos tempos de roça. Por quê? Vou dar um exemplo. Na nossa época, né, existia a rezadeira, né, a curadeira, né, e muitas das vezes essas rezadeiras e as curadeiras eram dadas como bruxas e feiticeiras, porque elas sabiam e conheciam todas as ervas em questão nas matas, na qual nós buscávamos, porque nós não tínhamos esse mundo evoluído, esse mundo desenvolvido, né, onde a modernidade e a globalização tomou conta da mente e da mente humana. Então a gente tinha mais conhecimento porque a rezadeira era descendente dos escravos e descendente de índio. Então ela conhecia todas as ervas e tipos, tanto que os remédios são produzidos por ervas, né? Aonde os medicamentos têm cura. Tem muitos remédios aí que já podem curar o câncer, podem curar muita coisa, mas não permite por causa do gasto dos ganhos e dos impostos em questão do que as pessoas elevam. Então as pessoas acabam pagando, muitas das vezes com a vida, né? Porque aí você vê. Hoje a gente olha nos jornais, os hospitais não têm recursos, não tem maquinário, não tem médico, né? Tira tudo, não fazem nada, aí quer dizer, e quem paga é a população, porque se for para um rico, rapidinho já arruma um helicóptero e vai para o hospital e resolve todinho o problema, enquanto o pobre morre lá na porta do hospital porque não tem recurso e não tem médico. Então assim, no nosso tempo, né, eu até postei uma foto aí do lar do Frei Luiz, que é um centro espírita que tem na estrada da Boiúne, Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro. Eu frequento esse lar desde quando eu era criança, não porque eu sou membro de lá, eu ia muito por curiosidade, porque eu gostava muito de ter o conhecimento, porque eu tinha muito envolvimento com as pessoas de idade, né, dentro daquela instituição. E como lá dentro tinha ambulatório, tinha médico, então eles me davam todos os medicamentos, até vitaminas, né, para poder manter a nutrição e a saúde, sem eu ter gasto nenhum. Na nossa época, nós íamos para a escola estudar, não precisava nem utilizar a carteirinha, só com o uniforme e o material escolar você já apresentava e entrava dentro do ônibus. Aí começou a vir o lance das carteirinhas, começou a vir essa dificuldade, e acaba tendo e acarreta esses problemas que hoje nós vemos aí no Brasil, porque as pessoas não estão preocupadas com a sociedade. Estão preocupadas em modernizar a cidade e quem que morra que se dane, porque o Brasil está crescendo, as pessoas estão se multiplicando, então eles querem diminuir a população. Então se vai morrer ou não, está menos ou mal, porque estão cagando e andando. Desculpe assim, eu também sou cidadão, eu trabalho e corro risco de vida, porque eu também tenho meus trabalhos e desenvolvo meus projetos e muitas das vezes dentro das comunidades, né? Ontem, hoje deixa eu ver aqui, hoje é dia 11 de 1 de 2019, né? Ontem, então, no dia 9, eu tive em Jacarepaguá, na estrada dos Teixeira. Eu fui para poder ir no Frei Luiz, né? Para poder fazer a venda dos DVD lá na portaria, para poder conseguir arrecadar fundo, até mesmo para manter as contas, manter meus trabalhos com meus filhos e com o projeto dos trabalhos que eu desenvolvo aqui com as crianças, que agora esse ano de 2019 eu vou estar fazendo a parte de alfabetização, onde eu vou estar criando as apostilas, ensinando a criança ou idoso e qualquer pessoa que queira aprender a ler e escrever dentro das apostilas, usando os personagens, que é a Luluzinha, para poder estar ensinando e desenvolvendo o projeto dentro dos DVD
E para que aquela pessoa que quiser tirar curiosidade ou que tirar um reforço para poder estar entendendo o que está aprendendo, venha tirar um dia para poder estar desenvolvendo, juntamente com outras pessoas voluntárias, participando e ajudando para que mantenha esse projeto de alfabetização, trazendo a educação e a cultura, né, para esse jovem que hoje, eu moro aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, não tem oportunidade porque essa cidade é, como dizem, a cidade de dormitório, né? Hoje eu chorei pra caraca, né, porque é muito triste saber que você é criança, você vai para a fase da aborrecência, né, que é a adolescência, e depois você passa para a juventude e logo estaremos indo para a velhice, né, porque nada é eterno. E saber que eu passei, mas que graças a Deus valeu a pena, porque eu aprendi muito com as pessoas e continuo aprendendo, porque eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, né? Aonde eu pego meus cometa rares, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que a minha vida não é diferente da de ninguém, né? Uma vez eu falei para vocês que eu tive um sonho, né, que eu fui envolvido por uma serpente, era morto, havia-se um brilho, tipo uma purpurina, né, pó subindo, e logo estava eu novamente sentado numa montanha, logo próximo ao mar, e fiquei continuando jogando pedra como se eu estivesse fazendo no início, mas ali não era mais eu, era meu espírito, minha alma. E logo em seguida vi dois anjos, um escuro e um branco, com asas reluzentes, com manto, com roupas, aquelas roupas brancas, né, comprida, e botava a mão no meu ombro e falava, está na hora. E eu dizia, está na hora do quê? Ele falou, está na hora de subir. E eu dizia isso e eu falava, mas eu não tenho asa como vocês. Aí os anjos falaram, olha para trás. Quando eu avistei, vi duas asas e comecei a voar juntamente com eles em direção do céu, aonde eu flutuava e dançava e pairava sobre as nuvens, né? Logo em seguida, partindo para um corredor com um muro de madeira feita de tábua, e mais à frente um barraco, né, com muitas bolas e enfeites, né, com muitas pessoas dançando. Havia ali pessoas da minha família, parentes, amigos, entes queridos, tudo ali festejando como se estivesse se alegrando, né, da alegria alheia e se divertindo. Eu não entrava porque, como eu fiquei muito tempo afastado dessas pessoas, eu não me sentia mais parte desse quadro, dessa família, né? Ali eu só fui uma passagem para poder chegar até aqui. E eu não me sentia bem porque eu não estava feliz para estar no meio deles e continuava e sentava na banca e eu me sentia só, não por causa dos parentes, né? Que família é aquilo que você constrói, dos parentes, mas por causa do que eu vivi, né? Da minha história em questão do que eu não achava certo. Então logo os anjos me apresentou e levou-me num campo verdejante, onde havia uma pedra, e logo vi Jesus Cristo em cima de uma nuvem, com uma sandália reluzente, com sua face brilhante, alto, e logo chegando inclinou-se mais próximos a mim e colocou sobre a sua mão sobre meu ombro, e ali eu acordei. Então assim, hoje eu entendo, né, porque eu fico vendo aí minha família, né, fazendo agazar, mostrando orgias, né? Como é que eu posso dizer? Tudo que eu puder falar de uma pessoa corrupta, sabe, que se vendeu para poder é, ter autoria de um livro, escondendo a autoria do seu próprio irmão, né, para poder estar ganhando em cima do benefício e da maldade alheia, porque eu estou nessa vida de passagem, né, porque eu era criança e se alguma vez eu errei ou aprontei na vida, eu não tinha conhecimento porque eu não entendi a vida. Hoje, e graças a Deus, eu sempre respondi por mim, né, porque eu assumo as minhas responsabilidades. Erros, todos têm, desde o momento que não me traia, aí para mim tá ótimo. Porque traição, se fosse bom, Judas não tinha tirado a própria vida, porque até José foi vendido pelos seus próprios irmãos e meu tio Edmundo, que eu tive a oportunidade de ir lá na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, Taquara, no Rio dos Teixeira, fiz questão de entrar na vila da Dona Estela e do seu Luiz, que eram meus grandes amigos e meus grandes conselheiros e companheiros, e eu tenho, sempre vou ter como pai, como avós, né, porque graças a Deus, até mesmo ele sabendo da minha opção, nunca me discriminou, sempre me respeitou, não aceitava, mas me respeitava. E então assim,
Eu estando ali, logo vi o tio Edmundo, fiz questão de chamá-lo, né? Falei lá com a Maura, com o pessoal lá, com o Davi, né? Com a esposa dele. Fui lá, a Lúcia, né? Vem a minha direção. A Lúcia é uma pessoa que tomou conta do filho da Godoya, né? E do Diego, e também me tomou conta até uma certa idade. E depois nós somos amigos até hoje. Ela está uma senhora de idade, né? Mora hoje no quarto que é da Marinette, onde eu fui abusado sexualmente por pessoas e integrantes que fizeram dessa minha vida, que graças a Deus, uma bênção, que para eles vai virar um inferno, tá? Porque eu aprendi muito foi com meus amigos, né? Foram eles que abriram a porta da casa deles para mim. Foram eles que me alimentaram, foram eles que me ouviram quando eu estava triste, foram eles que me consolaram quando eu mais precisei, porque família até hoje tenta me matar. Eu tenho relatos, eu tenho provas, né, em questão do que eu sofri com a Jandira, que eu acredito que nem mãe, que Jandira, no caso, na personagem da novela, passa como irmã, mas na verdade é mãe, né, porque segundo os documentos diz que ela é mãe. Eu não acredito que ela seja mãe, porque hoje eu tenho um filho de 17 anos e tenho uma filha de 12 que vai completar 13, meu filho vai completar 18 esse ano. E eles nem conhecem a avó deles. E ela nunca fez questão de procurar e nem saber se eles precisavam de alguma coisa. E é muito triste saber que uma mulher, né, que se diz e gerou um filho e atuar da forma como atuou, né, para poder ganhar dinheiro, que se você for olhar aí na novela, O Meu Pé de Laranja Lima, você vai ver Jandira se vendendo por causa de dinheiro para sair da pobreza. Minha família era uma família de costureira, né? E lá ainda continua morando a dona Helena, né, com seu filho Jorginho, né, da novela, né? Nem lembro o nome mais da novela porque nem faço questão, né? Porque para mim, se eu não vou falar porque até falar a verdade hoje em dia rola processo, né? Porque só Deus na causa, porque quem rouba compra passagem para o inferno de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. E então assim, eu estando lá na vila da dona Estela, conversando com a Lúcia, logo vi o tio Edmundo, que é o pai do Alexandre, né, Fialho, que é o filho da é o neto da dona Estela, que é meu grande amigo, eu tenho como irmão e tenho um grande respeito, porque eu só tenho coisas boas para falar dele, e eu sou muito grato por ele ser a pessoa que ele é, porque eu sempre fui uma pessoa verdadeira para mim, né? Agora o que os outros dizem não me interessa, porque se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo que ele adora e dá ótimas gargalhadas, mas eu não posso responder pelos outros, né? Porque quando eu era criança, agia como criança. Hoje eu sou adulto e ajo como adulto. E eu conversando com ele, peguei e falei, tio Edmundo, olha só, eu não chamo ele, quase que eu chamo ele de tio Edmundo, eu chamo ele de tio, né? Dou um abraço nele, né? Porque eu sei que devido a esse passado existe uma barreira em questão de um pequeno constrangimento, mas eu não deixo de se abater porque eu respeito, né? Porque foi uma pessoa que se não fosse ele na história eu não estaria relembrando esse livro que foi escrito, segundo informam, por José Mauro de Vasconcelos. Mas hoje, eu não sei, eu conversando com ele, né, falei sobre o assunto, falei dos netos e disse tudo, que eu toquei novamente no livro, né, falei um pouco da nossa história, e aí tudo bem. Logo depois eu, eu fui na... O que eu fiz? Isso descendo já para poder trabalhar, como estava muito quente, o calor estava muito forte. Eu acabei nem fazendo os trabalhos, voltei para casa, aqui para São Gonçalo, e já para ver se eu consigo manter esse trabalho a partir da semana que vem, né? Porque as coisas já vão estar mais regularizadas devido às férias, esse problema todo, e porque a cidade está um pouco parada, né? Então, assim, e devido a essas violências todas, as pessoas ficam até com medo de abrir e serem assaltados, porque Jacarepaguá, Zona Oeste, agora virou cidade de Lampião, né? Porque eu sempre, quando eu chego lá, eu costumo dizer, só falta Maria Bonita, né? Porque só Deus na causa, né, que eu costumo dizer, porque fica a gente vendo essas guerras, desculpa eu falar com toda a franqueza, se quiser matar, mata, eu estou nessa vida de passagem, de briga de traficante com miliciano. Tu acha que é por causa de droga? Droga vende até nos melhores condomínios. Você vai lá para a Praça 15 à noite, está cheio de executivo, empresário nos restaurantes, conversando, se divertindo e vivendo suas vidas e atuando. Você vai para Cantareira, a mesma coisa. Para Lapa, a mesma coisa. Para Copacabana, a mesma coisa. Aí, quer dizer, chega na comunidade, nas regiões mais
menos desenvolvida e quer fazer acontecer. Não é por causa de droga, é por causa de ocupação de lugar para ganhar dinheiro em cima de trabalhador. Aí quer dizer, bota a vida das pessoas em risco, bota a vida dos nossos filhos em risco, porque na nossa época que os nossos pais estão partindo, quem está ficando é a nossa geração. Então quem é da nossa geração e resgata os tempos de roça e lembra como era as pessoas na nossa época, tinha gente que gritava com a mãe e nossos pais falavam, hoje grita contigo, amanhã dá na tua cara. Outros que muitas das vezes ia para a escola só para fazer bagunça, aí juntavam um grupinho de pessoas que eram da mesma laia, né? Aí tirava a atenção daqueles que queriam ter conhecimento e estudar, porque amava os professores, porque naquela época a professora era vinda da roça, né? Tinha uma educação exemplar, né? Aí ficava lá querendo denegrir a imagem, sabe? Tirando o sossego e a paz das pessoas. Aí juntava aquele grupo de pessoas para poder pegar um só. E dizer que fugir era o covarde. Covarde é quem juntava um grupo de pessoas para poder pegar um só porque não tinha capacidade de ir sozinho. Esses covardes cresceram. Uns mudaram e outros continuam a mesma merda. E merda, quanto mais mexe, mais fede. Eu falo isso porque eu tenho sobrinho, independente da minha briga com a minha família, eu não respondo por eles, eu respondo por mim, tá? E é isso. Então eu fui lá, dormi na Jana, até fiz um vídeo aí pequeno aí para poder matar um pouquinho da saudade do vídeo antigo, né? Mostrando lá da manga, né? Que eu falava com as pessoas que se as pessoas aprenderem a tirar mais esses pisos e a plantar, né, vai trazer um pouco mais de recursos e melhoras, não só para a qualidade de vida, mas também para as crianças que estão vindo para esse mundo que não tiveram a mesma oportunidade de não conhecer, porque o que muda são as pessoas. O mundo continua do mesmo jeito, só muda quem quer, porque você não precisa ter muito para ser feliz. Basta ser feliz com aquilo que você tem, porque nessa vida nós estamos de passagem. Se você não faz nada pelos seus filhos, quem é que vai fazer? É os outros. Olha quantos vídeos, e às vezes até posto aí para vocês, não é porque eu quero demonstrar, é mais para poder despertar e acordar vocês com esses vídeos de pedofilia de quanto marmanjo velho da nossa geração, que não aprendeu com a educação de nossos pais, abusando de crianças e ensinando seus filhos a fazer a mesma coisa, incentivando a evolução dessas pessoas que não têm o conhecimento, porque estão na fase do aprendizado, do desenvolvimento, do entendimento, tirando, né, a criança e o que ela realmente deveria aprender por causa da maldade que existe dentro da cabeça do ser humano, que acha que só porque está velho não envelheceu. Eu realmente, eu estou indo para a velhice, eu não me sinto velho, ainda me sinto a mesma criança, só que hoje no corpo mais velho, né? Só que hoje com mais maturidade. Né? Eu nunca tive mãe, nunca tive pai para poder me defender. Né? Às vezes eu ia para boate, né? Eu ia para as boates luxuosas, eu gostava de sair, me divertir. Eu, para não ter que ser diferente das pessoas, eu criava, né, histórias, eu falava que minha mãe era advogada, e entre outras, eu criava uma história para minha mãe poder não ter que ser diferente dele, para eles me respeitarem como eles, mas sabendo que aquilo não era certo. Mas eu já cheguei a falar com pessoas em empresas onde eu trabalhei, uma empresa de papel, utilizando, puxando línguas diferentes, só para não dizer que eu tinha uma cultura diferente. E eles acreditavam, se acreditavam, eu não sei, mas eu fazia. Isso já há muito tempo atrás, lá na freguesia, onde eu trabalhei há muitos anos atrás. Então eu era muito criativa, eu sempre gostei de interpretar, eu sempre gostei de ser diferente. Então as pessoas se incomodavam por isso porque estavam mais preocupadas em trair, em aprontar, em mentir, em matar, com a falsidade, com a preocupação com a vida dos outros. É que nem eu falo, ó, fica lá nos Teixeira, eu falo isso porque eu sou nascido e criado lá, eu nunca saí dos Teixeira, tá? Minha família saiu, foi embora. Alexandre vai lá, que é o Totoca, vai lá porque ele trabalha nas furnas, ele tem que subir lá para poder ajeitar as torres, então de vez em quando ele passa lá, não sei se ele para, que tem nosso amigo lá, o Sidney, que também é interpretado nos livros, que é a mãe dele, né, que é a mãe da dona da Chuquinha, Chuquinha? Acho que é Chuquinha do livro, né, não lembro agora aqui, que eu dividi a merenda com ela, né, que é a filha da dona Chiquinha, que também era uma grande amiga, eu tinha um grande respeito e sempre tive um grande respeito, e tanto que eu tenho respeito, não tanto pelo o seu Sidney e a Rosa, que é a esposa dele, como pelo filho dele, que hoje também já é pai, e as crianças dele, os filhos já estão indo já para a quarta geração. Então, assim, então mantém esse respeito. É que nem eu estava falando outro dia, né, que antigamente, né, guarda municipal, quando eu entrava na comunidade, porque meu pai tinha muita amizade, que era o seu Paulo, que é o Benedito Ribeiro, ele tinha muita amizade com o militar, então quando ele chegava nos Teixeira, que era tipo ali um vale fechado, né, então ele chegava lá, os militares chegavam, e aí tia,
benção, tudo bem? Tinha aquele respeito entre as pessoas, os moradores. Mas por quê? Porque todos se conheciam, todos se comportavam, todos tinham a mesma educação. Então isso fazia manter-se um comportamento diante da sociedade, diante da família, sem haver essas violências que nós vemos hoje, porque as pessoas estão preocupadas mais em atender aos desejos, prazeres do corpo, e esquecendo da alma, que estamos aqui de passagem, porque esse corpo é podre. Aí a gente entra naquela mensagem lá de Gálatas 5, né? A obra da carne, fruto do Espírito. A carne está sempre desejando e o Espírito está pronto para não deixar você cair. Você cai se você quiser. Aí é onde entram os dois caminhos. Né? Você quer ir pelo caminho torto? Vai. Quer ir pelo caminho torto? Então vai. Porque o que vale não é a sua escolha, a sua opção, e sim o seu caráter de que antes das pessoas na qual você age. Eu costumo dizer, para mim, falar a verdade, eu não preciso dar volta para ter que mentir ou ter que inventar alguma coisa para poder falar. Eu vou falar e pronto. Se gostar de mim, bem. Se não gostar, eu vou continuar andando do mesmo jeito, porque eu estou nessa vida de passagem. Meu compromisso é com Deus, porque só eu me conheço. Ninguém me conhece. Quem não me conhece fica inventando. E para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Então assim, gente, esse aqui é o livro que foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, que é o meu pé de laranja lima. Conta minha história de infância. Eu botei num papel de parede, né, falando um pouquinho sobre a trajetória da minha história e um pouquinho de Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro era minha professora predileta, na qual eu levava flores, né, quando eu estudava na antiga Francis Haime. Ela chegou a dar aula de alfabetização, né, na subida ali, indo na casa da Jane do Camargo, numa subidinha que tem ali, que hoje está com vários moradores. Então ela dava aula de alfabetização ali. Meu pai na época ele não deixava minha mãe ir, porque meu pai era muito ciumento e também não gostava muito de envolvimento com as pessoas, então minha mãe não ia, porque minha mãe também não ia, porque também não queria também, né? Porque se ela quisesse ela teria ido, que é a dona Estefânia. Então ela continua analfabeta, né? Ela já está uma senhora de idade, eu fico até preocupado um pouco com ela, porque a família continua do mesmo jeito, ambiciosa, né? Tá sempre é, vendo o meu mal, sempre buscando esse passado e me dando como moço para as pessoas na qual eles convivem, por causa do constrangimento e questão do que eles poderiam sentir, não só pela minha opção, da minha escolha, ou até mesmo por esse passado, em questão dos erros que eles cometeram, porque, como eu te falei, eu era criança. Hoje eu não vou fazer o que eu fazia, porque eu tenho consciência dos meus atos. Então eu só estou aqui me defendendo, me protegendo, porque eles me colocam como um monstro diante das pessoas e dessas gerações que eu não tive a oportunidade de conhecer, que são os filhos das minhas irmãs, filhos dos meus sobrinhos, filho dos meus primos, que eu não tive contato, porque eu estava muito mais preocupado em denigrir minha imagem do que falar dessa história que hoje vocês contam com sentimento, porque aonde eu vou, né? Eu estava na barca, eu converso com as pessoas conhecem minha história, né? E lá eu já falo alto mesmo para todo mundo ver, porque se eu tiver alguém ali que tenha que observar e queira me conhecer, vai me chamar, que eu não preciso, porque só quem pode responder esse livro sou eu. Então eu postei nessa capa de parede falando um pouquinho dessa questão da trajetória da exibição e da construção do livro. Mas como esse livro existiu tanta irregularidade, né, teve tanta falcatrua, como o tio Edmundo fala, né, que que um dia eu seria como José, que entenderia isso tudo, e realmente hoje eu entendo tudo, porque se dependesse da família eu não iria descobrir sobre esse livro, muito menos sobre o filme, muito menos sobre a novela que foi readaptada por Ivani Ribeiro, que, como eu falei, era minha professora predileta, que eu levava flores. Né, que se você for olhar a foto da professora Cecília, que eu postei no Face, do Eixo Maré Lima, você vai ver que é a mesma foto da Ivani Ribeiro com óculos da mesma forma na qual ela usava. Então ela botou bem separado e semelhante. Então nessa passagem que me deu uma luz foi o quê? Porque quando o Raul, que é espelhado no Milton Cândido da Silva, que eu sou registrado no nome dele, porque segundo Jandira me passava, e eu não acredito muito mais no que elas contaram, então por isso que criou a dúvida em questão da origem do meu pai, porque como eu nunca tive certeza do meu pai, então eu achava que o meu pai poderia ser o Milton Cândido, que foi o que me registrou, segundo Jandira foi ela que me registrou o nome dele sem ele saber, ou pelo Benedito Ribeiro, que foi que me criou como filho e que me deu essa educação que hoje eu tenho, que procuro passar para outras pessoas e para essa geração que não tiveram essa oportunidade de conhecer, e pelo José Mauro de Vasconcelos, que era o meu amigo português, que eu contava segredo para ele, porque como ele não contava o nome dele para mim, quando ele ia visitar a minha mãe, que no caso é a Jandira, que como eu te falei, Jandira não era minha irmã, como mostra aí na novela, era minha mãe,
Então ele ia lá, visitava ela, ficavam os dois ali conversando, namorando na janela, quando o meu padrasto, porque nessa época, acho que, se eu não me engano, o Nilton já era falecido, então quando eles saíam, o padrasto saía, eles ficavam tendo esse envolvimento. Então eu perguntava o nome dele, ele não me falava sobre o nome dele. Aí eu fui, falei assim, ele falou, então me dê um nome. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tudo bem, então deixa eu ver o nome que eu posso te dar. Aí eu olhei pra ele, você agora é meu amigo? Aí ele falou assim, sou, então eu vou te chamar de amiguinho. Foi assim que eu comecei a chamar José Mauro de Vasconcelos, de amiguinho, né? Porque como ele estava muito presente e como eu sofria muito maus trato, não só por Jandira, né? Porque logo depois que Jandira casou com Raul, os maus tratos passou a ser pela Godoy e pela Lili. E as surras eram violentas, não eram aquelas surras de tapa de mão, era ferro, barra de ferro, pegava minha cabeça, tacava na parede, como você vê aí no filme das duas surras marcantes, onde Jandira pega minha cabeça e taca na parede, eu tenho a cicatriz. O doutor Ricardo, né, que você vê que está sempre cuidando de mim, é o José Ribeiro, né, que hoje esse sítio que ele morou na Estrada dos Teixeiras, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, foi comprado por um parente da dona, pela parente da dona, vou botar o nome do personagem da novela, pela parente da dona Helena e pelo dono Jorginho, que ainda moram no mesmo lugar. A Ivani Ribeiro morava num sítio próximo também, que a gente chamava ela de Dona Carmen. Ela era professora e sempre foi escritora e diretora, como você vê na história dela. E logo depois ali havia um centro, né, de macumba, que era um centro de umbanda, onde ajudavam as pessoas com cestão básica, e ali as pessoas tinham envolvido. Só que eu não tinha muito envolvimento, porque nossos pais naquela época proibiam a gente entrar por causa do que aquilo era dada como seita ou como bruxaria. Então, mas a gente era curioso quando criança, então entrava dentro desse centro para poder ver como era, porque a gente era curioso e queria saber como que era, porque a gente ficava ouvindo aqueles batuques e chamava a nossa atenção. Então, como naquela época era roça, não tinha muita iluminação, a gente corria lá para dentro do centro e a gente naquela época acreditava até em Saci Pererê e lobisomem até em mula sem cabeça, né, que cuspia fogo pelo pescoço. Então, assim, porque a gente vivia numa época que ainda estava tendo conhecimento, a gente era criança, então, assim, a gente acreditava em tudo, porque como a nossa escola, que era a Francis Raime, ela não era só uma escola, era um teatro, ali a gente aprendia não só o que a gente tinha que desenvolver em questão de conhecimento, como também sobre interpretações, teatro, música, que hoje também mantém-se a mesma tradição um pouco atualizada, né? Porque hoje o Francis Raime está bem diferenciado, mas da mesma forma, só que modernizado um pouco. Eu até tive lá no dia 10 agora do dia 1 de 2019. Meus filhos tiveram a oportunidade de estudar nessa escola, né? Que eu tive, fiz questão de colocar. Minha família estudou, que é a Godoy, o Totoca, a Lili, não sei se Jandira estudou, não posso responder para ela, porque a gente não tinha muito contato, nem foto. Eu e minha mãe temos junto. Ela tem muitas fotos minhas, de quando eu era criança. Ela nunca deixou ver essas fotos. Ela sempre se escondeu de mim. Eu, às vezes, que eu insistia muito, ela deixava eu ver, mas eu não sabe, eu não tenho muitas lembranças dessas fotos, porque é uma foto em preto e branco, né? Eu estou no carrinho, eu era bem bebê. E eu só tenho uma foto no vídeo aqui, que depois eu vou estar procurando, que tem um pouco da semelhança dessa foto que você vê aqui no livro, né? Então, assim, você vê que existe irregularidade, né? Porque eu tive lá, eu até perguntei assim, eu falei assim pro tio Edmundo, quando eu tive lá no Rio, né? O tio Edmundo, eu falei assim, tio, eu falei, né? Falei sobre tudo, né? Aí eu falei assim, ó, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa minha autoria do livro, ela tá com o filho da dona Helena? Ele abaixou a cabeça. No caso, o Alexandre Fialho, que é meu amigo, e eu tenho como irmão e parceiro, né, ele também não respondeu nada, ele abaixou a cabeça. Quem cala, consente. Era assim que nós aprendíamos, porque eu vejo a verdade é no olhar, não são nas palavras. E logo depois eu desci, fui até na casa de um tio meu, no carrinho, de vez em quando agora até vou lá, toco e nem me atende mais. Eu não entendo também, se duvidar, tem também. Sei lá, eu não posso também responder. É porque Teixeira ele não era esse desenvolvimento dessas casas, dessas coisas que você vê, condomínio, era tudo sítio, era fazenda, era tudo. Se duvidar era uma coisa só, né? Então foi feita essa divisão, né? E essa novela não foi baseada só na Estrada dos Teixeira, ela também foi baseada em Nova Iguaçu, no bairro de Três Corações,
na Rua Andréia, número 105, onde é a casa que Jandira e o Raul, que no caso é meu pai, Milton Cândido, e a Georgette, que no caso é a Jandira e o Raul, compraram. Que, né, tem até uma cena na novela que apresenta essa casa muito parecida, né? Que como tem muito tempo, então foge um pouco, porque como eu te falei, eu tô descobrindo tudo isso sozinho, né? Porque eu não tenho contato com parente, eu não tenho contato com família. A única família que eu tenho é os meus filhos, que hoje eu só consigo falar com a minha filha, com a Ludmilla, porque o meu filho está um pouquinho revoltado, mas eu entendo ele por causa da separação, em questão do compromisso que ele acabou pegando, que vai ensinar ele futuramente, quando ele tiver os filhos dele, ter essa mesma responsabilidade que ele teve com a irmã dele, porque é a irmã dele caçula, né, que hoje aí tá mais, se duvidar, está maior do que ele. E aí está maior do que eu, se ela com 12 anos, que ela vai fazer 13 agora, está daquele tamanho, imagina quando ela tiver a maioridade dela, ela fica maior do que já está. E é linda, né? Uma criança linda, inteligente, meus filhos são super inteligentes, nunca repetiu de ano, né? Tá aí super bem criado, independente das minhas brigas lá com a mãe dele, né? Que agora não, graças a Deus, Deus está começando a acalmar o coração, mas é uma excelente mãe. E muito menos, duvido, eu jamais vou falar mal da mãe dos meus filhos, porque eu estaria falando mal deles. Então eu procuro manter o respeito, porque assim como eu gosto de ser respeitado, eu procuro dar o respeito, porque qual é o exemplo que eu vou dar para os meus filhos fazendo isso? Porque, como eu te falei, eu estou nessa vida de passagem. Então, assim, aí criam essas leis, criam essa dificuldade, né? Você vê aqui, eu te falei, eu não estou aqui, eu não critico religião, mesmo porque eu não sigo religião, eu sigo Deus, tá? Porque foi esse o aprendizado que eu tive, né? E fora as coisas que eu tive, eu lembro que uma vez, né, eu morava nos Teixeira, né, e eu morava de aluguel, eu tinha uma locadora, né, próxima à Vila da Dona Estela, que era um estabelecimento que é a Vaninha, que era a esposa do Luizinho, tinha ali na Vila da Dona Estela, eu aluguei e botei uma locadora ali. Logo depois eu desfiz da locadora, vendi minha moto, né, na época, eu não sei se vendi minha moto, comprei uma casa lá no Santa Maria, lá no Morro Azul, né, um morro lá no alto, e para até pegar água eu tinha que pegar lá aqueles poços, né, saluba, né, mas não deixava meus vasilhames vazios, sempre tinha lá minhas roupas sempre limpinhas, casa sempre limpa, não faltava o alimento e mantinha até um tempo religioso. Eu coloquei ali, eu fiz uma família. Eu tenho uns amigos lá que de vez em quando eu vou lá visitar, que é a Dona Maria, a mãe do Henrique, a mãe da Valesca, né, do Josué, né, da Regina, da Solange, né, são pessoas, a Eni, né, a Sena, né, então ainda, pessoas ainda moram lá. É um lugar muito bonito, né, bem vistoso, né, muito bem trajado, né, lá no Santa Maria. E lá eu comprei, mas hoje foi invadido, mas eu deixei pra lá, porque eu já tive tido esse sonho que isso ia acontecer, né? Depois eu vou estar te contando no meu livro. E eu peguei e vim pra cá, aí vim e vim pra lá. Então assim, eu fui morar ali. Então eu sempre vivi na simplicidade. Eu acho, assim, pra mim que você não precisa ter muito. O importante é que você venha ser feliz. Entendeu? Só que as pessoas hoje muitas das vezes cometem erro ou já pagou por algum erro de alguma pessoa e tem mania de julgar as pessoas pelos erros das pessoas. Então elas começam a julgar. Essa geração de hoje que elas estão vindo, né, pessoas que nós vimos crescer, vimos na barriga, que hoje já estão grandes, já tendo para a quarta geração, nós ficamos olhando aí para essa geração e ficamos vendo eles não têm compreensão, eles não vão entender o que nós estamos falando. E se a gente contar do nosso passado para eles, vira uma história, porque eles não vão entender, só vão entender se você explicar muito bem desenhado e muito bem explicado. Então, assim, muitas das vezes os pais esquecem de resgatar essa educação de nossos pais, esquecem de trazer essas tradições, se impõem na modernidade, acabam fazendo com que os seus filhos tenham lavagem cerebral no meio dessas mídias, nessas redes sociais, tirando a oportunidade da criança em questão do conhecimento do desenvolvimento dentro da cultura, que é o que traz a história para que as crianças possam ter o desenvolvimento e assim poder ter o entendimento daquilo que eles têm que aprender para poder se autoproteger dessas cabeçudas que não aprenderam com a educação de nossos pais. Aí nós vimos lá as pessoas lá falando sobre azul, rosa, independente de que falou ou não, vai ofender e cada um interpreta como quer. Tá? Em vez de ficar se preocupando com esses pedófilos que abusam de criança, em vez de ficar se preocupando com essa violência que acaba, vai trabalhar, começa a criar projeto, começa a criar redes sociais, começa a criar desenvolvimento, gerar emprego, gerar oportunidade. Olha quantos gringos com essa violência que nós estamos vendo aí, com esses assaltos, com essas violências, com essas agressões.
né, que eles estão sofrendo, estão tirando até as pessoas de fora para o Brasil, que é o que traz o retorno para que o Brasil possa crescer. Que nós éramos de uma época que era roça, tudo era natural, época de Carmen Miranda, de Elis Regina, Zeca Pagodinho, então não tinha essas palhaçadas. A gente ia para os campinhos de futebol, como eu sempre falo nos vídeos, cantando rema, rema, remador, vai botar no cobrador, isso porque os nossos colegas sentavam no lugar do cobrador, nos ônibus gratuitos, muitas das vezes, na minha época, quando eu morava em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, cedido pela empresa Santa Maria, que é de Curicica, e pela empresa Redentor, que fica na Gabinal, entre a Cidade de Deus e Freguesia. E todos saíam se divertindo, pulando, alegria, batendo, cocando pagode, fundo de quintal dentro do zão, fazendo uma maior algazarra, ia para os seus futebols, né? Todo mundo alegre, até os policiais se divertiam com a algazarra das pessoas na rua, não tinha essa bagunça que hoje nós vemos, essa falta de respeito. Aí, quer dizer, hoje, né, até o motorista, né, quando a gente cantava essa música, né, sobrava até para o motorista que era voluntariado, que tinha todos os recursos, porque ele estava ali se dedicando do seu tempo para poder estar nos alegrando. Então, tudo que a gente fazia era dividido entre os motoristas, não tinha essa indiferença. E ninguém brigava, ninguém ia pra cadeia, ninguém se matava e pega. Você vê aí, ó, esse caso que aconteceu, do outro pegou lá, matou um, matou outro. Aí se o mundo já está violento, sem se já não, sem antes ter essa liberação das armas, as pessoas já estão tendo posse com facilidade, até granada as pessoas estão tendo, aí o que, que acontece? Acabam botando em vida em risco não só o cidadão, né, que está ali correndo aquele risco, às vezes até por ser mal interpretado, porque para fazer isso psicologicamente tem que ter um trabalho, não é de qualquer maneira, que sai colocando na mão de qualquer pessoa, porque quem vê cara não vê coração, não é porque está de terno e gravata, porque está com roupa de marca, ou porque é bonitinho, ou que prega bonito, ou que fala bonito, porque está cheio de lobo devorador por aí, até abusando de criança dentro dos templos religiosos, né? Enquanto as pessoas, não é à toa que Jesus se revoltou quando entrou dentro dos templos, né? Porque estavam fazendo da casa de Deus mercantil, porque até maquininha tem dentro das igrejas, trazendo, quer dizer, o anticristo para dentro da igreja, porque é uma modernidade, porque acha que o mundo globalizou, tem que mudar a educação dos nossos pais, que até para poder passar a cesta para poder pedir o dinheiro aos irmãos, para a cestinha de pano, era constrangimento, agora com maquininha. Aí a pessoa não tem lá nem 20 centavos, 30 centavos, aí a gente pega a viúva, que só tinha 20 centavos, ela vai lá botar 20 centavos no cartão dela, porque ela não tem 20 centavos ali. Aí eu quero dizer, aí fica como? Muda, é assim mesmo? Aí a gente entra, né, na história, porque para quem estudou e entende história, porque para você entender religião e entender política, você tem que entender história. Porque se você não entender história e não ler dentro dos livros e buscar o conhecimento, você vai ser manipulado e guiado por essas pessoas que não aprenderam e que não fizeram com a educação. Porque violência gera violência, morte gera morte. Aí voltamos, né, para a lei de Moisés, na qual os taus cometessem erro e pecado. Quando Jesus veio para o mundo, né, para poder pregar o evangelho, falar do amor de Deus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar e para libertar, e deu a sua vida em prol ao cidadão. E quando chegou na cruz do Calvário, ele não salvou o soberbo, não, o sabidão, não, ele salvou foi o ladrão, porque o soberbo estava contando vantagem em cima dos feitos que andava fazendo. Aí, quer dizer, pega essa geração que hoje não conheceram roça, não sabe o que é cavalo, não sabe o que é uma fruta orgânica. Antigamente, como eu sempre falo nos vídeos, se a gente invadia o terreno dos outros para roubar fruta, a gente levava tiro, era de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, ela leva tiro de chumbo grosso. Aí eu te pergunto, cadê o respeito de nossos pais? Para mim, o que faz diferente das pessoas não é o seu cargo, não é a sua posição, não é a sua farda, porque na nossa época, quando a gente ia para as igrejas, mesmo que se a gente não quisesse carregado, a gente ia chorando. Então a gente via muito aquelas coisas de briga de poder para poder estar em cima de púlpito, para ser maioral, só porque acha que fala bonito, que prega bonito, está lá em cima. Enquanto aquele menos lá maltrapilho, todo sujo, fedorento, prega muito mais do que aquele que está cheirosinho, né? Aí quer dizer, pega essas pessoas que não têm esse conhecimento, acha que está com o poder na mão, vai fazer o que fez como a época do Assuero com Esté, porque promoveu guerras. A Esté, ela orou, pediu intercessão a Deus para que essas guerras não viessem matar o povo de Deus, porque é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Assuero está dormindo.
Porque José, para tirar o povo da fome, teve que plantar. Moisés, para tirar o povo da guerra, teve que lutar. Esté, para tirar o povo, perdão, desculpa, Moisés, para libertar o povo, teve que lutar. E Esté, para tirar o povo da guerra teve que orar. Aí, quer dizer, para poder libertar o povo, teve que prover outras guerras para que eles se autoprotegessem em questão daquilo que eles queriam fazer, porque eles queriam matar todos os cristãos. E é isso que está acontecendo hoje devido à má aceitação. Eu te falei que eu sou igual o Pequeno Príncipe, onde eu pego meus cometa Halley, que são os ônibus, né, que me leva para qualquer lugar que eu queira ir, para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente da de ninguém. Todo lugar que eu vou, eu já tenho esse jeito mesmo de ser comunicativo, então eu não conheço a pessoa hoje, parece que eu conheço ela já há um monte de tempo, né? E a gente começa a conversar ali, aí eu tenho meu problema e ela conta o problema dela, aí eu vejo que o problema dela é diferente do meu, mas que é da mesma história. Aí eu fico tentando, aí eu aprendo com ela, como ela também aprende comigo, e ali a gente vai interagindo dentro dos ônibus, ou até mesmo hoje eu também estava, ontem estava nas barcas, né? Estava lá conversando com uma jovem que estava do lado, ela falando também lá do trânsito, resgatando um pouquinho nossos tempos de criança, de como era a nossa educação naquela época. E eu já falava alto mesmo para que as pessoas ouvissem, né, o que eu estava falando, para que as pessoas acordassem, né? Então, assim, eu até eu falei para ela que como a barca sempre está cheia de pessoas, né? Eu falei assim, agora apaga a luz, meu filho, isso aqui vira constelação, né? Porque haja estrela, né? Porque é celular para tudo quanto é lugar. Aí você vai lá também, pega, quando a barca está descendo aquela multidão, né, para poder sair para Niterói. Aí eu falei, ou para o Rio de Janeiro, eu falei, tá vendo porque que Jesus compara a gente de formiga? Aqui tem cabeçuda, tem de todo tipo, né? Porque como quem não vê cara, não vê coração. É igual pedofilia. Pedofilia é como ela funciona. Muitas das vezes o pedófilo, ele mora do lado da sua casa, às vezes ele é seu vizinho, às vezes ele é até da sua própria família ou da sua parentela. Ele começa a ter mais contato com aquela criança, ter mais desenvolvimento com aquela criança, e a mãe, que é mãe, ela percebe. Então tem certos tipos de atitude, de brincadeira com a criança que não deve ser brincado, porque crianças já têm um tipo de sensibilidade no toque que vocês não podem ficar trabalhando. Eu tenho uma filha menina. Você pode perguntar sobre minha filha se ela tem algo para falar de mim. Eu trabalhei com várias crianças, hoje muitas crianças que eu tive a oportunidade de tomar conta, trabalhei com peças de teatro nas igrejas, ensinei dentro das escolas dominicais, tive a oportunidade de ensinar a alfabetização, que já está tudo grande, eu tenho certeza que elas só vão falar coisas boas de mim. Agora, se você chegar para meus parentes ou familiares e perguntar de mim, eles vão falar desse meu livro, desse meu passado, que eu costumo dizer que até quem fala mal de mim me descreve como do livro. Aí o que acontece? Ivani Ribeiro, né, vou finalizar porque eu não falo, eu disparo, que eu também tô doido para tomar um cafezinho, fazer um cafezinho fresco, né, para poder beber, para poder tomar café, né, que eu adoro um café, não posso ficar sem café. Então eu vou falar bem rapidinho para poder fazer o café para a gente poder tomar. Eu vou botar uma música aqui, eu botei, não sei se você viu o videoclipe que eu coloquei no Facebook para vocês poderem estar assistindo, muito legal, né, com uma letra muito bonita, em questão de alegria, né, isso que eu estou trazendo. Agora, meu companheiro ligando, né? Eu já vou falar com ele. Então, assim, e é isso que eu tento trazer para as pessoas de hoje. Então, assim, deixa eu falar para vocês. É, eu ainda não fiz a arrecadação, né? Vamos parar, né? A gente dá continuidade no outro vídeo, né? Porque já são 4h11, né? Eu também daqui a pouco eu tenho que ligar pro meu companheiro e eu não falo, eu disparo. Que mulher quando fala, rapaz, prepara o guarda-chuva que até cuspir. Eu vou deixar para poder falar mais sobre essas histórias, sobre o meu livro do Pé de Laranjalina, escrito por José Mauro de Vasconcelos. Só queria dizer, antes de eu finalizar, né, e botar a música aqui para vocês ouvirem, sobre uma história, né, que hoje eu vou ter esse capítulo aí da novela, do meu Pé de Laranja Lima, e mostra uma cena onde eu discuto com o Totoca por ele ser fofoqueiro, que ele sempre foi fofoqueiro, né, continua do mesmo jeito, porque o que só envelhece é carne. Tem uma parte também na novela, né, nesse capítulo aí que eu postei para vocês, acho que é o capítulo 45, né, que a Lili, né, se apavora quando vê o sapo, né, foi por isso que eu briguei com o Totoca, porque ele fofocou, né, e eu acabei achando que o sapo tinha morrido ou tinha feito alguma coisa, eu fiquei com raiva e acabei partindo para cima dele. E a Lili, né, super assustada por causa da cara do sapo, e a Jandira fazendo a chocarrice com o nome dela. E a Lili continua, né? Bem, até o tempo que eu conheço a Lili, ela nem gostava que se falasse o nome de sapo, nem brinquedo, nem desenho.
Ela tem um pavor de sapo, que se duvidar, meu filho, se ela vê um sapo na frente dela, ela desmaia, né? Então, assim, isso então me trouxe um pouco dessa lembrança desse passado, né? Que dessa discussão com meu irmão Totó, por isso que ele é desse jeito, né? Não mudou nada, continua do mesmo jeito. Só ficou triste, né? Porque essa família, ela fez como o tio Edmundo falou pra mim, né? Ela me vendeu, né? Como o José foi vendido, eu fui vendido pela minha família por causa da autoria desse livro, em questão do que as pessoas poderiam saber, do que eu poderia revelar, em questão do que a sociedade poderia pensar a respeito deles, né? Eu tive lá no apartamento também, lá em Visconde de Aseca, acho que é um 43, um 45, onde a Godóia e o Diego morou. E lá eu tenho uns amigos, né, da antiga, que me viram criança, e eu estava indo para casa de uma amiga, que era amiga deles também, que mora no segundo bloco, né, que depois ela mudou para o primeiro bloco, comprando já o apartamento. E logo eu estava indo, logo que eu entrei na rua, ali próximo à igreja ali do Gilberto Malafaia, ou Sila Malafaias, lá na Taquara, próximo à estrada de Tindiba, onde tem a igreja da Universal. E entrei. E nisso que eu entrei, na hora que eu estou entrando para ir lá no apartamento, para conversar com ela, para poder pedir todo o apoio e ajuda, né? Para poder me ajudar a resgatar esse livro. Porque eles conheceram minha família. E também com as histórias que eu ouvi de Diego, que eu já sabia, né? Porque até uma vez a Godoya pediu para mim não comentar com ninguém, né? Por causa do acontecido. E a história que eu ouvi do Diego, também da minha irmã mais nova, né, em questão do ato que ele cometeu com a minha irmã mais nova, em uma festa, né, numa mesa, né, que eu achei aquilo nojento para aquele. E então a Godoy naquela época pediu para mim não falar nada e não comentar. E a gente conversando sobre esse assunto, né, falando sobre essa história, sobre a jovem, etc. E eu fiquei assim, é mais um material para provar o mau caráter, né? Mas assim, eu, independente de tudo, né, de mau caráter do tipo de pessoa que ele é, né? Porque para fazer isso eu também tenho uma filha e tenho um filho. Então, ponto final. Mas independente de tudo, eu não tenho mágoa nem raiva, eu só estou trazendo aqui para vocês essa história, porque eu acho uma falta de respeito. Valeu a pena eu ter viajado esses lugares que eu passei, conhecer essas pessoas maravilhosas que eu tenho como família, essas pessoas que eu continuo conhecendo, umas que não estão nem mais vivas, outras que fogem à memória, né, porque muito tempo sem ver. E eu fico feliz de poder ter essa oportunidade, de poder ter tido essa oportunidade de saber que é a minha história, que é o meu livro, porque o que faz, eles podem ter ganhado dinheiro. Eu sei que eu poderia ter um dinheirão em cima desse livro aqui, né? Porque se sou dono e se sou filho de José Mauro de Vasconcelos, então eu sou herdeiro dele, do que é dele todo. E se eu sou filho de Milton Canto, o atestado de óbito diz que deixou filhos e bens porque eu sou registrado no nome dele. E se eu sou filho de Benedito de Ribeiro, que eu terei muito orgulho, porque foi um grande pai e um exemplo de vida para mim, como você vê aí na novela, O Meu Pé de Laranja Lima, readaptado por Ivani Ribeiro. Então eu só tenho que agradecer não só ele, como Dona Estefânia, que é minha vó, eu chamo de mãe, que é a Dona Petronília de Oliveira Matos, mas lá na Estrada dos Teixeira, em Jacarepaguá, na Taquara, no Rio de Janeiro, todas a chamam de a Dona Abigail, né? Então essa, aqui na versão do livro, ela é a Dona Estefânia, a pessoa que é analfabeta. Como eu te falei, eu só fico triste por ela, porque como ela sempre morou em casa e as filhas mostram ostentação, né, viagens para Paris, para tudo quanto é lugar, minha mãe mora num apartamento, tá com depressão, tem esse problema do AVC, tá lá com acompanhante, mal tem um alimento dentro dos armários, não sei agora como é que tá, porque eu não estive lá. A geladeira praticamente vazia, só tem Danone e poucas frutas, porque é resto do resto, né? E a cama toda fedendo de mijo, porque por mais que a acompanhante limpa ou cuide do local, não tem como se não tiver os produtos adequados para poder estar fazendo a higiene e o cuidado para poder estar melhorando um pouquinho a situação. Não. E outra, ela não era nem para estar morando em apartamento, ela era para estar morando numa casa, com quintal, com jardim, com das coisas que ela sempre gostou da época dela, porque o que só envelhece é a carne. A alma continua do mesmo jeito. Como eu te falei, quando a gente conta, eu pergunto um pouco da história no meu tempo de infância, porque ela é muito apegada a mim, né? Então ela fala com todo sentimento, com todo amor e com todo carinho. Quando eu falo da Glória, ela fala com sentimento. A Elza, ela fala que morreu, mas eu acredito que não esteja morta, né? Essa filha que diz que foi para o norte, e eu estou tentando entender essa história porque, como eu te falei, eu acredito que a pessoa que eu sou registrado, que eu tenho todo o direito de pensar isso, porque eu tenho
provas que comprovam que essa pessoa que eu sou registrada, que se diz ser minha mãe, que é a Georgette Costa da Silva, hoje casada com o segundo marido dela, se diz ser minha mãe, e tenta contra a minha própria vida, nunca me procurou e nunca procurou o neto, eu acredito que não seja minha mãe. Então só pegou isso para poder ganhar dinheiro, para sair da pobreza e usando a minha imagem e denigrindo como você fez, porque ela nunca me defendeu. Ela sempre ajudou as filhas dela, que é a Karina e a Renata, desse segundo marido dela, que é minha irmã caçula, mas nunca me ajudou. Eu tenho algumas fotos dela com muitos presentes e brinquedos que elas recebiam e eu nunca tive nada dela. E quando eu fui morar com ela, um tempo atrás, quando houve essa surra, né, que você vê que as duas surras marcantes, que eu levo aquela cabeçada na parede que ela ataca, ela me aprisiona dentro de um porão, que era o quarto, a garagem do Milton Cândido da Silva, que era o Raul, que era o que faleceu naquele acidente que tem como português, e não era o português, eu não lembro, eu não sei sobre a morte de José Mauro, eu ainda vou pesquisar um pouco mais, porque como eu te falei, eu estou descobrindo tudo sozinho. E a morte daquele acidente foi com o Milton. Eu até estranhei, porque quando eu estive lá na estrada de Teixeira, um maldito cujo, para mim não ter que falar o nome, passou na minha direção com um Fusca vermelho parecido com o Fusca do meu pai. E eu fiquei olhando, até perguntei a um amigo meu, eu falei, o maldito cujo agora tem um Fusca vermelho? Então assim, existe muita irregularidade. O apartamento de São Paulo, que minha mãe sempre falava, eu acredito que esteja com a família do Diego, né? Entre outros assuntos. Então provas é que não falta, tá? Como eu te falei, o Dr. Ricardo, que é o José Ribeiro, fala na novela das duas escoriações na perna, que é uma marca antiga de um acidente que eu tive, que na época eu discuti com a pessoa que tive esse acidente. Eu não lembro da fisionomia da pessoa, mas lembro que era uma pessoa que eu discutia e brigava muito porque eu não gostava dela, que era o português, que na verdade morava no sítio, no Marquinhos, próximo à vila da Dona Estela, que eu não lembro o nome muito bem daquela família, e eu não saía de lá porque eu adorava conversar e tomar café com aquela família e invadir terreno para poder roubar as frutas deles naquela época que vivia cheio de cachorro e cheio de manga que era muito docinha. Então assim, peço vocês, se vocês quiserem me ajudar, vocês que são da mídia, vocês que têm a programação de TV, um bom samaritano, que é só olhar dentro dos meus olhos e ver que eu não estou mentindo, né, porque mentira é do diabo e a verdade é de Deus, que Deus, Jesus morreu falando a verdade, e é só me procurar, que eu tenho todas as respostas desses livros. Os personagens, que é a dona Helena, o filho dela, se não me engano acho que é o Jorginho, e a família dela agora estão me olhando torto, meio constrangido, né, porque já sabe que agora voltou a memória, porque eu só esqueci por causa do acidente, então tentando de tudo, agora sabe que eu não vou me calar, né, que eu vou correr atrás do que é meu. E eu deixei uma mensagem aí, não mexa com o meu silêncio, que vocês vão ouvir barulho. Esteja onde eu estiver, eu vou lutar pelo que é meu. O livro do meu pé de laranja lima é meu. E eu só vou lutar por causa das pessoas que vocês foram e as mais pessoas, porque eu respondo por mim. Quando eu vejo uma atitude de outra pessoa, eu não me julgo por aquela pessoa, eu só olho para aquela pessoa e fico vendo o mau caráter de tipo de pessoa que ela é. Que eu respondo por mim a Deus e não respondo pelas pessoas, porque se eu for contar pela vida dos outros, eu vou inventar. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. E outro, não adianta estar dentro da igreja, com Bíblia na mão, falando bonito, fazendo oração, e com a língua e com o coração todo sujo, cheio de rapina. Tá? Porque o diabo, para poder apresentar você, ele não vem feio não, ele vem bonito. Porque se ele vir feio, as pessoas saem correndo. Então, meu filho, eu não preciso nem olhar, eu já olho para a cara do cidadão e para a pessoa, já dou logo a resposta. Se gostar, bem, se não gostar, não posso fazer nada. A minha vida vai continuar do mesmo jeito, mas eu não vou deixar de falar porque acha que eu tenho que mentir para agradar os outros, não tenho que agradar ninguém. Então esse livro, né, mostra aí então que a Ivani Ribeiro, nessa mensagem que eu mandei, ela fez a readaptação da novela porque viu que a minha vida era muito parecida com a de José Mauro de Vasconcelos e fez essa readaptação da novela, trazendo essa história, fazendo com que as pessoas naquela época, porque a Ivani Ribeiro morreu, não sei o que ela falou, que até tentaram tirar o nome dela em questão
como diz aí, da segunda adaptação da novela, mas a quem escreveu a novela e que fez a readaptação, e que eu acredito que tenha escrito o livro, foi Ivani Ribeiro, que no caso acabou pegando a autoria por José Mauro de Vasconcelos por fazer a história semelhante a dele, juntamente que, se duvidar, eu posso ser filho dele. Eu estava vendo aí, se eu não me engano, ou posso ter visão de ótica, eu estava vendo nesse personagem, se você reparar aí no Zezé, tem uma parte que ele fica com a mão assim, ele tem um sinal assim, não tem a Angélica do Luciano Huck? Ela não tem uma manchinha na perna? Então, minha filha tem uma grandona aqui no braço. Então, mostra ela, o Zezé, com essa mancha aqui, que é a mesma mancha que minha filha, a Ludmilla, ela tem, essa minha filha que vai fazer 13 anos este ano agora de 2019. Então, assim, eu não posso dizer nem afirmar que eu sou filho de José Mauro de Vasconcelos, porque só vou poder provar diante de um DNA. Se eu não posso também provar que eu sou filho de Benedito Ribeiro, porque também posso provar o DNA, mas temos aí pessoas, né, que pela lei possa estar fazendo esse exame. Eu posso também ser filho de Milton Cândido por causa do que também possa ter sido ele que também escreveu, porque tem umas letras nas músicas, que é desse disco aí da Tupi, das novelas que é tocada, onde ele começa a tocar aquela música e falar aquelas letras, porque busca o sentimento em questão a minha mãe, que se for Jandira for minha mãe, essa música é dela, né? E a parte da bola de gude, né, que eu lembro dessa época, dessa leitura, né, dessa música, e também como a interpretação. Então eu acredito que até as letras dessas músicas que foi escrita, fazendo a versão do Meu Pé de Laranja Lima, foi escrito pelo meu pai. Então, assim, então eles roubaram tudo. Você vê que, como eu te falei, meu tio Edmundo, ele falaria que eu seria como José, né? Então a minha história realmente foi semelhante com José. A minha família, como ela não pôde me matar, ela me vendeu. E me vendendo, ela me deu como sacrifício, aonde eu tinha 5 para 6 anos, dentro de um quarto escuro, dentro da vila da Dona Estela, no quarto da antiga Marinette, que era esposa do Luizinho, e dizia que o filho dela era filho do Luizinho, do meu pai. Eu sou lá na Estrada dos Teixeira, e nesse quarto escuro abusaram de mim, né, sexualmente, quando eu tinha 5 para 6 anos, em cima de um sofá, me deixando nu e fazendo com que eu fizesse cenas como cenas orais, entre outros, com 5, 6 anos. Como eu era, aquela época era uma época de roça, era uma época diferente, eu já aprontava no meio dos matos, eu adorava pegar passarinho, então isso para mim foi normal. Mas para uma criança hoje, dessa geração, isso pode criar um trauma e muitas das vezes até o suicídio e a morte, como você vê hoje nas reportagens em questão da pedofilia, porque o que foi sofrido, o que eu sofri, foi um ato de pedofilia, né, porque eu era criança. E não foi por outra criança, foi por pessoas mais velhas. Então, assim, se eu até estava conversando com um amigo meu, falei que se tiver que fazer uma hipnose, né, que eu vi aquela programação da novela, daquela menina que também teve aquele quadro de pedofilia do seu padrasto, e através da pedofilia, através da hipnose, conseguiu descobrir o que realmente aconteceu para poder pegar o autor do crime que tinha feito o ato com aquela pessoa. E isso também, se tiver que fazer, eu tô aqui, ó, tô pronto para fazer. Então, assim, fora as cicatrizes, como o livro descreve, que pode comprovar o que eu estou falando aqui, apesar que não precisa nem comprovar, é só olhar para dentro dos meus olhos e vai ver que eu não estou mentindo, né? E fora que quem me conhece me descreve, e quem não me conhece inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora dar ótimas alegrias.
com choro de culpa, com tristeza sem sentido que se acalma, como uma anseia de amar, alegria, como uma divertida surpresa, com choro de culpa, com a tristeza sem sentido que calma, uma ânsia de amar, alegria, como uma divertida surpresa. Confesso amor de mim, alegria, com um mágico sentimento de felicidade. Confesso amor, alegria, com um mágico sentimento. Alegria, com um mágico sentimento de felicidade. Bem, galera, antes de finalizar, quero fazer um comunicado, para vocês aí que estão assistindo aí meu trabalho. Peraí, deixa eu botar aqui pra gente poder, porque hoje eu vou ver a vida assim, ó, em preto e branco, ok? Porque é triste, né? Muitas coisas que a gente anda pelas ruas e vê por certo tipo de pessoas, né? O que acontece é que a gente acaba, se deixar, a gente acaba se abatendo. Mas graças a Deus, como nós temos Jesus Cristo, né, por nós, então a gente não deixa com que isso entre em nosso coração, não é verdade? Então é isso aí. Deixa eu ver aqui o que eu posso estar fazendo para melhorar isso aqui, para a gente poder... tá aqui, para você poder estar assistindo. Bem, galera, para quem não me conhece e está aí entrando agora aí, vendo aí nossa programação do projeto Sinal da Paz Solidariedade da empresa Braia Gli Telecomunicação, que é um projeto social que eu trago e desenvolvo, não prometo, eu tento, porque se amanhã ou depois não der certo, pelo menos eu tentei, né? Para que amanhã ou depois ninguém venha falar ou reclamar, porque, prometeu, não prometi, eu tento. Porque para criança, claro, se eu prometo e falo que vou fazer, então eu vou fazer, né? Porque criança, a gente quando promete, nós temos que cumprir, né? Porque eu sei que é ficar triste quando uma promessa não é cumprida, né? Então, mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu estive em Jacarepaguá, na Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, lá no Rio de Janeiro, e fui visitar o lar do Frei Luiz, lá na Boiúna, um lar que eu visito há muitos anos, né? Desde quando era criança. Sempre gostei, sempre interagi com as pessoas lá de dentro. Aquelas cenas que você vê no filme, na novela, onde me levam para cuidar do meu pé, né? Todos os meus tratamentos eram no ambulatório e nos médicos, que eram voluntariados, que era um médico particular, que atende e atendiam naquela época, e assim eu era atendido por aí. Eu, como eu te falei, o médico que sempre estava me consultando era o Dr. Ricardo, que no caso é o José Ribeiro, né? Que tem um sítio que hoje é ocupado por um dos integrantes de Dona Helena, né, que é o personagem do nome na qual eu estou dando do livro e do filme e da novela na qual você assiste. Se você ver aí na minha capa que eu botei os personagens, os nomes atuais dos autores, você vai ver que ali naquela parte ele fala que o padre e a professora Cecília, ela entrou como readaptação porque na verdade eles não faziam parte dessa história. Mas por quê? Porque como a Ivani Ribeiro era minha amiga e era minha professora, e via o que eu sofria na mão da minha família, resolveu escrever esse livro e contar a minha história para que pudesse, hoje, vocês poderem estar conhecendo. E o padre, né, eu tinha dúvida, foi padre, o que tem a ver o padre na novela? Eu lembro sim que é a Igreja Capela, onde eu soltava bombinha pela primeira vez, né, que é ali na Capela, que é filiada à Sagrada Família, na estrada do Rio Grande, Jacarepaguá, na Taquara, próxima à Capela, Rio Grande, Pau da Fome, Santa Maria. E meu pai tinha uma amizade sim com o padre lá da capela, porque ele não saía de lá de dentro, os dois conversavam muito, né? Então, como minha família sempre foi católica, e minha mãe é católica até hoje, né? Tem até um quadro lá que eu dei para ele, que é um quadro que eu sempre mostro nas minhas camisas, nas minhas fotos, que tem um valor sentimental, que é um quadro que meu pai deu, que é o Benedito Ribeiro, que é o seu Paulo na novela,
deu para minha avó Estefânia, que no caso é Dona Petronília, todas conhecem lá na Estrada dos Teixeira, na Taquara, no Rio de Janeiro, como Dona Abigail. E então assim, eu tive lá no, né, então assim, eu tive lá no Frei Luiz, né, e eu conversando, né, na portaria, eu sempre estou conversando com a Carmen, mas a Carmen está de férias, e eu conversando nessa portaria, eu falei assim, o Dinho tá aí? Eu falei assim, não, porque eu falei que eu sempre vou lá para poder pedir recurso, ajuda as pessoas lá para poder manter esse projeto aqui, porque eu fico na portaria fazendo a venda dos meus DVD, para poder conseguir arrecadar dinheiro, para poder trazer esse trabalho para as crianças aqui da comunidade. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, você, o Jim tá aí? Ela falou assim, não, o Jim é um amigo meu lá do Frei Luiz, né? E eu, é antigo, né? Lá, antigo, né? A gente se conheceu ainda jovem, novo, né? Hoje nós somos jovens. E tá, aí nisso eu conversando, que eu sou muito conversativo, né? Eu começando a conversar e eu peguei e falei assim, não, que ele ficou de me apresentar o presidente. Ela falou assim, o presidente, o William Vasconcelos, o presidente, que no caso é o presidente lá do Frei Luiz, de Boiúna e Jacarepaguá. Eu falei assim, o William Vasconcelos? Não entendi. Ele leva o nome de Vasconcelos? Ela pegou e falou assim, leva. Falei, coincidência, né? Que quem escreveu meu livro foi José Mauro de Vasconcelos. Será que ele tem alguma ligação com José Mauro? Fiz assim, essa pergunta simbólica, não dizendo que ele era irmão, mas foi muita coincidência. Aí ele pegou e falou assim, não. Eu fiquei na minha, né, ali, fiquei no negócio, depois fui e tem um quadro até lá na entrada, que é o mesmo quadro que eu tenho, e minha família tem um valor sentimental, só que é uma pintura, eu tenho a foto original, porque é a mesma foto que meu pai me deu, parece até um sinal, né, pra mim, aquilo ali, quando eu vejo aquele quadro ali na entrada, que é um símbolo de Jesus com a mão aqui no peito, e logo depois tem um outro, deixa eu ver aqui se eu vejo o nome dele, peraí, que leva o nome, que também por coincidência leva o nome do, da parte do filme. Não que eu estou dizendo, eu só estou dizendo que é pura coincidência, né? Vasconcelos e o outro que leva Lima. Agora o Frei Luiz era um frei, né, que atuava ali na região, que acabou criando essa instituição. Então o Dr. Luiz Rocha Lima, né? Eu estava vendo a foto dele, que eu compartilhei aí, conselhos aos médios, né? Eu estava olhando a foto dele, Dr. Luiz Rocha Lima, eu falei, nossa, ele é muito parecido com o pessoal lá da família Fiel, assim, de rosto, né? Eu sou Luiz, né? Ele é muito parecido. Aí eu achei, assim, olhando a foto dele assim, sabe? Aquela foto lá azul, né? Ele com aquele cabelo branco, né? De perfil assim, como que é? De perfil, né? Perfil assim, né? Aquele sorriso, né? Bem assim. Então ele parece muito com o seu Luiz, da Vila da Dona Estela, né? Pode ser coincidência, né? Então assim, então gente, olha, eu tive lá para poder até falar, né, se eu pedir apoio, falar sobre o meu trabalho, mas sabe quando você entra num lugar, claro, eu sou muito bem recebido por todos lá, mas quando é da direção ou é alguém que que trabalha lá dentro, sabe aquela indiferença, né, que te trata, mas te rejeitando, sabe, te jogando de canto, falando com você, mas eu tô com pressa, é rápido. Dá atenção para os funcionários, dá atenção para as pessoas que vai, mas quando vai lá você que está trabalhando, que eu trabalho com criança, eu trabalho vou aí faço meus trabalhos, então, pô, ele me conhece, né? Não tem, ninguém tem obrigação com ninguém, né? Ele ficou de me apresentar o diretor, eu falei que eu poderia apresentar o presidente, enfim. E ele, nisso, a gente conversando, sabe, falando, mas, sabe, não me ouvi, não querendo me ouvir, me rejeitando, sabe? Me jogando de escanteio. Eu falei, gente, como é que pode, né? Porque eu não julgo a mim, eu julgo a atitude das pessoas, porque eu nunca seria igual a essas pessoas. Aí eu não fico nem tentando entender, porque eu já olho o cidadão, já até descrevo o cidadão todinho, até o que ele pensa, eu já sei. E pior que a pessoa que olha para mim, que olha para dentro dos meus olhos, sabe que eu sei o que ele está pensando. Aí fica constrangido, é onde começa a ter aquele afastamento, porque não tem capacidade, coragem de olhar e ter um sentimento bom dentro do seu coração, porque aqui nós somos irmãos. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, já que você vê, eu sou lá de Jacarepaguá. Poderia estar trabalhando lá, vivendo minha vida lá, com meus familiares, parentes, meus filhos, mas eu larguei tudo, depois de toda a minha vida, para estar morando aqui em São Gonçalo com muito orgulho, que aqui eu fiz uma família, né? Eu fiz um quadro de amigo, para poder estar trazendo um pouco para essas crianças, esse pouco desse conhecimento que muitas das vezes eu não tenho nem forças para poder estar fazendo, às vezes eu me sinto cansado,
né? Porque minha vida toda foi trabalhar, eu criei meus filhos, depois me separei, fora os problemas psicológicos, problemas que agora com a descoberta desse livro, a depressão, né? Problemas. Então, assim, isso acarretou muito para o meu psicológico, isso acarretou muito para o então, mais sabendo que eu paguei pelos erros da minha família, ainda mais sabendo que eu levei essa culpa comigo, devido aos atos, os erros que eu cometi, porque quem é que nunca cometeu erro no passado? Quem é que nunca foi criança? Quem é que nunca fez merda? Como eu sempre falo, eu fiz muita merda, deixei muita gente de cabelo em pé, aprontei pra caramba, mas se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria, porque foi a melhor época que eu vivi, década de 70 e década de 80. Boa tarde.